Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Israel, tenho 31 anos e eu vim aqui, pessoal, falar nesse vídeo sobre uma experiência que eu tive muito forte. Não sei dizer bem o que aconteceu, se foi um sonho, se foi uma revelação, mas aconteceu. Eu vou explicar como é que foi. Eu sonhei que eu estava andando por uma cidade e nessa cidade haviam várias pessoas, todo mundo andando, normal, né? Cotidiano, tudo acontecendo normalmente. E havia um trilho de um trem que se estendia da terra, do chão, entendeu? Até o céu, até o alto. E aquele trilho era uma coisa enorme, muito grande. E o que é estranho porque só eu conseguia ver, entendeu? As pessoas em volta não conseguiam ver aquilo. E eu ficava assim, como é que essa pessoa não consegue ver isso? Eu ficava assim, abismado, entendeu? E era um trilho assim meio velho já, entendeu? Era uma construção antiga, mas que ainda estava de pé, ela não tinha desabado. Era uma coisa enorme. E eu olhando aquilo, de repente, quando lá do alto das nuvens, através daquele trilho, vinha descendo um vagão. Vagão de um trem, né? Ele vinha descendo uma velocidade tão grande, mas tão rápida, que ele começava a desfazer o trilho. Por onde ele passava, o trilho ia desabando, ia balançando, ia caindo madeira, ia caindo ferro, ia caindo tudo. E eu fiquei preocupado porque ele desceu numa velocidade tão grande que quando ele chegou na terra, ele espatifou, ficou todo amassado. Era um vagão vermelho. E aí quando esse vagão chegou à terra, que as pessoas começaram a ver, entendeu? Eles não conseguiam ver o trilho, mas viram um vagão. Aí se aproximaram dele e dava para escutar o choro de duas crianças, dois bebês mesmo, recém-nascido, assim, coisa de 2, 4 meses, criancinha novinha. Elas estavam dentro do trem, daquele vagão que caiu, e elas emitiam um choro assim muito forte, um choro assim de raiva, entendeu? E de repente aquelas pessoas que estavam ali próximo olhando aquela criança chorar, de repente no peito de algumas pessoas surgia uma chama. Era um fogo azul que surgia no peito, aqui nessa direção, né? Era uma chama tão forte que consumia a pessoa naquela hora. E a pessoa caía no chão que nem pó. Ela morria instantaneamente. Aí as pessoas vendo isso acontecer, elas começaram a correr desesperadas. Todo mundo se trancou nas suas casas, entendeu? Todo mundo se trancou. E eu corri para minha casa, eu me tranquei, porque eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. Uma morte instantânea, muito rápida. E quando eu entrei dentro de casa, eu me deparei com uma avó minha que ela já faleceu, já vai fazer muitos anos, Maria José. Ela estava parada numa parte da casa que dava para ter acesso ao céu, né? Numa janela. E ela estava com a mão no peito, assim, olhando para o céu. E eu falava, vó, vó. E ela não falava comigo, ela permanecia naquela posição. Então eu entrei dentro da casa e eu dormi. Dormi, né? Aí quando deu lá pelas. Eu dormi, quando deu umas 10 horas da manhã eu resolvi sair. Saí de casa, tinha algumas pessoas na rua também. Aí eu tava andando pela rua, quando eu ia dobrando uma esquina, tava eu e uma pessoa com quem eu já tinha convivido há algum tempo, mais namorada minha. Aí de repente tava só eu sozinho. Outras pessoas estavam andando ao meu lado, pela rua, pela cidade, né? Quando, quando eu olhei para o céu, eu vi uma pedra gigantesca caindo no céu. Ela atravessava a nuvem assim, de um lugar para o outro. Assim.
E eu olhei aquilo e caramba, que isso? É um meteoro caindo. Aí de repente, quando eu olhei pro canto, outras pessoas estavam apontando o dedo assim, ó. Olha ali, fulano, tá caindo mais um ali, ó. Olha ali, tá caindo mais outro. Olha ali, entendeu? Quando eu olhei, eram centenas de pessoas, e quando eu olhei pro céu, meus amigos, as estrelas do céu estavam caindo em diversas direções, entendeu? Era uma chuva de meteoro terrível, era grande, era grande. E as pessoas começaram a correr com medo, começaram a correr. Que é isso que está acontecendo, meu Deus? Que é isso que está acontecendo? A gente vai morrer, vai morrer. Que é isso aí? Tinha gente correndo para o campo, tinha gente se escondendo em caverna, tinha gente correndo para o meio do mato, tinha gente se escondendo dentro de casa que não era nem dela. E ficou aquele medo instalado, aquele caos, entendeu? Era uma coisa assim, até então eu não entendia nada do que estava acontecendo, nada. Então de repente eu parado ali vendo aquilo, de repente era de manhã, era 10 horas assim, o sol se apagou. O dia virou noite, de uma hora para outra escureceu. E as pessoas elas pararam de correr. As pessoas ficaram paradas, entendeu? Elas não entendiam aquilo. Aí quando eu olho para o lado direito do céu, onde eu estava posicionado, eu vi quando descia uma legião de anjos. Eles eram negros, asas negras. E eles desciam e eles iam começando a se espalhar pela terra, né? Se espalhar, se espalhar. E de repente eles tocavam assim na pessoa, aí a pessoa desaparecia, a pessoa ela sumia do nada, do nada. Aí até essa minha ex-namorada, que estava no meu sonho, um anjo tocou nela, ela sumiu. Anjo negro. Era um sonho assim meio mórbido, sabe? Até então tava uma coisa mórbida, não entendia. E de repente eles começavam a tocar em várias pessoas, tocar, e outras eles não tocavam. Aquela pessoa ela permanecia, entendeu? Tocando, 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 e sumindo, 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 várias pessoas sumindo no mundo. Meu amigo, nessa hora a população, as pessoas elas começavam a correr assim, já era um medo, sabe? Dava para ver o desespero no olho das pessoas, no olhar. Sabe naquela parte que eu falei, quando elas estavam correndo da chuva de meteoro? Não era nem comparado agora, quando os anjos começaram a tocar nas pessoas, e as pessoas desapareciam, anjos negros. E o mundo entrou em um colapso terrível. Era uma coisa assim, catastrófica, as pessoas correndo desesperadas, querendo se salvar. Elas não queriam que o anjo tocasse nelas, entendeu? Elas queriam continuar ali existindo, queriam continuar vivas na Terra. E eu simplesmente, eu fiquei parado. Enquanto tudo acontecia, eu continuei parado. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Aí então de repente eu vi quando uma pessoa correu do meu lado e gritou: Meu Deus, eu não acredito que o Senhor voltou. O que vai ser de mim? Eu vou ficar. O que vai ser de mim? Aí eu comecei a. Aí eu pensei comigo mesmo. Eu cheguei a me perguntar: Meu Deus, será que Jesus ele está voltando? Nesse exato momento que eu refleti esse pensamento, eu escutei uma voz que parecia um trovão. Era muito forte essa voz. Ela ecoava das nuvens e se espalhava pelo mundo todo. Ela ecoava nas nuvens e se espalhava pelo mundo todo, sabe? Ela falava assim: Israel, esse é o sinal que há de ser dado. E eu fiquei imóvel quando eu olhei no céu, continuou uma estrela. Uma única estrela estava no céu existindo.
E essa estrela era muito grande, ela brilhava muito e ela tinha um formato diferente de todas as estrelas que eu já vi, que um ser humano pode ver na vida. E eu não entendia aquela voz falando comigo, dizendo que aquele sinal vai me ser dado. E aquele caos, as pessoas correndo, era um medo, uma destruição, era morte para tudo que é lado e eu não entendia nada. Aí de repente parou do meu lado um ser do meu lado direito, né? De onde eu vi os anjos descendo, de repente do meu lado direito parou um ser, eu não sei o que que era, não era homem, não era mulher. Ao mesmo tempo que eu tinha medo dele, era uma coisa magnífica, mas ele tinha uma voz de homem. E ele tinha umas vestes muito estranhas. Eu não sei dizer como é que era aquilo. E ele olhou para mim e falou: Israel, essa é a estrela de Davi. Eu não podia olhar para ele, eu só podia indagar, conversar com ele. E eu falei: estrela de Davi? Aí quando ele falou isso, desapareceu. O céu desapareceu, pessoal, desapareceu a terra, desapareceu os anjos que estavam tocando nas pessoas. Aquele ser que estava do meu lado, que eu não sei o que, que era aquilo, ele sumiu. E eu vi as coisas sumindo gradativamente, árvores, casas, tudo. E de repente eu me encontro assim num vão, numa escuridão enorme, uma escuridão enorme. E eu comecei a ficar com medo. Eu falei: meu Deus, tudo sumiu, tudo desapareceu, acabou o sistema de tudo. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? O medo foi tão grande. Dentro disso que aconteceu, desse sonho que eu tive, eu não sei o que foi isso, que eu dei um pulo, meus amigos, eu pulei da rede. Eu dei um pulo da rede. Quando eu olhei no relógio era 3 horas da manhã, da madrugada. Eu acordei e é impossível esquecer disso que aconteceu, desse sonho. É impossível, entendeu? Quero falar para vocês que eu não ando muito em igrejas. Eu acredito em Jesus Cristo, sim. E eu sinto no meu coração que eu deveria estar postando isso, sabe? Essa experiência, porque eu não sei dizer o que, que tudo isso significa. Mas eu sinto que eu estou fazendo a minha parte. Só isso mesmo. Quero agradecer a todos que acreditam em mim, sabe? Porque isso foi verdade. E eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas seja o que Deus quiser. Até mais, pessoal.